Bem-vindos ao nosso encontro com os professores da FAM Online. Estou aqui hoje com o professor Catai, professora Lourdes e professora Colette. Olá. E nós vamos conversar um pouquinho sobre os bastidores dessa profissão, que é ser um professor de EAD. Professor Catai, conta um pouquinho da sua experiência para nós. Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Cada um assiste um vídeo no horário. Boa noite para quem está aqui comigo, né? Tem bastante coisa que a gente poderia falar, né? Assim, é muito engraçado, porque ser professor, se eu pensasse lá final dos anos 90, 80, que eu fiz magistério, eu nunca pensei que eu ia estar diante de uma câmera falando coisas sobre ensino, independente do EAD, sabe? Sobre a questão de usar uma câmera, né? E aí eu vejo as mudanças de hoje, as coisas de youtuber, que eu assisto muito para ver como que eles fazem. Eu não acho que o professor é um youtuber, mas eu acho que a gente tem muito a aprender com eles, muito mais do que às vezes olhar outros. É interessante que eu vou fazer umas digressões aqui, que é o meu jeito de pensar, né? Meio aleatório, né? Mas eu chego no fim, vocês fiquem tranquilos, viu? Eu espero. E aí acontece o seguinte, eu lembro que quando aprendendo essa coisa de aula, metodologias de aula, né? Muita coisa assim, a gente se espelhar no professor que a gente teve, né? Eu não me espelho hoje em nenhum outro professor. Eu me espelho hoje em quem está nas redes sociais, nos YouTubers. Não porque eles têm coisas que às vezes eu acho interessante, porque serve para minha aula em conteúdo. Sim, eu acho alguns YouTubers e algumas pessoas que estão produzindo materiais que eu utilizo nas minhas aulas, né? Vídeos, às vezes eu fico com medo de usar alguns, com outros eu sinto uma insegurança, mas eu percebo que hoje eles são importantes para a minha formação como professor, porque eles sabem dialogar com esse meio que eu estou dialogando agora, né? Isso é metalinguística que eu acabei de fazer, né? Falando sobre o verbo meio, que é uma coisa que é muito difícil para quem é professor, principalmente para gerações mais, assim, que não nasceram no universo do EAD. Você tem um grupo de professores que nunca deram aula antes em nenhum método, foram começar a dar aula com um método do EAD. Então, para eles são nativos do EAD. Mas sinto que eles devem ter a mesma dificuldade do que foi a minha no início, né? Que foi um processo de tentar entender que eu não tinha o meu estudante do meu lado ali falando e aquela troca instantânea. Mesmo quando a gente faz as conferências com vocês, que vocês estão lá falando aquela hora, escrevendo ali. Mas aquele é um momento até pequeno, se a gente for perceber, em todo o composto do EAD, né? A gente está sempre fazendo coisas que é para produzir, que você vai ouvir, que você vai assistir, que você... em algum horário como você está assistindo agora, né? E então os professores, na hora que você fala, você tem que pensar e fala e se dirige à câmera e vai falar do conteúdo, você tem que pensar que tem alguém ali. Essa é uma coisa que a gente não aprendeu, né? Você não tem no ensino para ser professor, tô falando no universitário. Um processo de aprendizado para dialogar com a câmera, a não ser se você vai fazer um curso ligado à comunicação que você vai dialogar com esse meio. Então o seu aprendizado é um aprendizado meio daquela assim, se vira, né? Sai correndo peladão e vai lá, né? Tentar fazer alguma coisa. E você aprende errando. E por isso eu volto à questão dos YouTubers. A minha formação foi muito voltada de aprendizado de como falar, de brincadeira, de tentar usar uma linguagem um pouco mais não formal, porque é uma tendência do professor utilizar uma linguagem formal. É necessário até, mas a gente precisa tomar cuidado, porque senão você descontextualiza e perde um processo do aprendizado. E o maior fim do ensino é o aprendizado, né? É o diálogo com o estudante, a troca de ideias. Porque, no fundo, o conteúdo eu acesso de qualquer forma. O EAD é isso, eu posso acessar o conteúdo a hora que eu quero em diversos meios. Então, como processar essa troca, né? Como gravar um vídeo
do jeito que esse vídeo ele se torna interessante e que o estudante faz, não desliga o meu vídeo, porque o Felipe Neto é mais interessante. Então, professor Katai, veja bem, como seria então essa transição do presencial, de um professor que foi formado para o presencial, que é no presencial e hoje está atuando aí, com maestria inclusive, no IAD? O que é que precisou mudar? E aí, professora Colette, o que precisou mudar, professora Lourdes? Como é que você vê essa trajetória? Eu também fui formada para o presencial. Então, hoje, ser um professor de ensino à distância, eu tenho algumas preocupações, né? Eu quero meu aluno perto de mim, eu quero conversar com ele, ter uma linguagem acessível, clara, eu gosto disso, eu quero vê-lo e ele precisa me ver. Então, essa coisa, é possível isso tudo dentro do IAD? Como é que vocês veem? Eu vejo possível, sim. Eu me identifiquei muito com as palavras do Henrique, porque eu vim de um ensino tradicional, de um magistério tradicional, de uma faculdade superior, né, de um ensino superior tradicional. E assim, você precisa mesmo ir acompanhando todas essas tecnologias, né? Você sai de uma sala de aula, você entra dentro de uma sala de aula virtual. E sim, essas questões, as palavras que você usa, dentro da geração que acompanha o EAD, essa tecnologia. Então você tem que ir caminhando junto, professora Margarete, para você aproximar esse estudante de você e tentar manter ali uma palavra formal, mas de uma forma mais tranquila, descolada, né? Assim, então, eu acho assim que é possível. Mesmo você vindo aí de um ensino tradicional, né? Eu acho que a Lourdes que está nas duas posições, né, professora Lourdes? Acho que tem também uma experiência para falar para a gente. Conforme o Henrique disse, muitos professores não iniciaram no EAD, ou iniciaram no EAD. No caso dele, não iniciou no EAD. No meu caso, eu iniciei concomitantemente nos dois. Então, de manhã eu ficava no EAD e à noite no presencial. E professor, você não começa professor, você se transforma professor. Então é o dia a dia que vai fazer você se transformar em professor. Então você aprende nos dois lados, no EAD e no presencial, a ser professor. E essa troca, essa experiência dos dois lados é muito importante. Por quê? Porque no presencial você ouve o aluno. No EAD você aplica aquilo que você ouviu. Então você vai otimizando a sua forma de aprendizado e adaptando. Por quê? Porque no EAD você tem que prever o que o aluno vai perguntar. Então, por exemplo, na minha área, eu sou da área de contábeis e exatas. Então, estatística, matemática, contabilidade, gestão financeira. Essa disciplina elas são difíceis no aprendizado e elas requerem muito detalhamento. Então, quando a gente prepara um material ou prepara uma aula, você tem que estar pensando o que o aluno vai perguntar, antecipar o que ele vai perguntar. Conforme o Henrique falou, numa linguagem que o aluno entenda. Então, no meu caso, eu não posso esquecer nenhum passo. Normalmente, no ensino presencial, nós pulamos alguns passos, porque o aluno está ali para perguntar. E no EAD, não. No EAD, eu vou prever esses passos e colocar passo a passo. Eu tenho que mastigar tudo para o aluno, porque eu sei, a gente tem que ter uma empatia e se colocar no lugar do aluno para entender qual é a dificuldade dele e suprir essa dificuldade que ele tem. Tá? Então, eu tenho 9 anos que eu trabalho no EAD, eu trabalhei 31 no mundo corporativo e muitas experiências que eu aplico aqui veio do mundo corporativo, também na mesma área, na área de contabilidade. E quando nós colocamos assim um pouco dessa trajetória, parece que tudo é muito simples. Parece que tudo aconteceu do nada, né? Que não houve um preparo, não houve eu preciso me adaptar a algo. E adaptar-se a algo é sair dessa zona de conforto. E sair dessa zona de conforto foi bastante difícil. Então, por exemplo, não é qualquer professor que dá aula no ensino à distância. Isso vocês concordam comigo. Porque, e primeiramente, o que você colocou, Lourdes, eu preciso ter o domínio do conteúdo. O bom professor, quando tem o domínio do conteúdo, ele sabe como organizar, ele sabe fazer passo a passo e ele também faz, sim, uma previsão daquilo que o aluno realmente vai perguntar. Então, você sabe o que ele precisa ter antes e o que você vai colocar ali.
o tão discutido hoje na área educacional enquanto conhecimentos prévios. E a metodologia, essa fundamentação, a didática, o saber dar aula, ele vem realmente hoje no ensino à distância, que é essa adaptação que nós estamos vivendo tão necessária, mas ele vem realmente pedindo, solicitando para nós, professores, você precisa se atualizar. Olha, você precisa ler. Não basta esse livro, que às vezes a gente adota um livro, né, no ensino tradicional, como foi o nosso tempo, que aquele livro você deve cumpri-lo durante um ano. A facilidade que nós temos hoje no ensino à distância é que o tempo todo nós estamos inovando, renovando, trazendo, quer dizer, o que está acontecendo hoje no momento para aquele aluno, e isso é muito... Não é algo fácil, né? Você vive o tempo todo isso, né, Lourdes? E até a realidade do mundo do trabalho também. Nós podemos trazer isso em sala, trazer isso em exercício, para que o aluno aproveite, para que ele não saia aqui somente com uma taxonomia de Bloom, mas sim com a prática profissional na mão. O saber, a prática. O ensino à distância, ele pede isso, né, professora Margarete? Ele pede que você vá sempre se atualizando e sempre mantendo ali esse bom contato com o estudante, para que ele consiga absorver a matéria mesmo, a disciplina, as informações, né, que é tudo passado. Eu acho que é isso mesmo, né, o nosso recadinho. E o que você colocaria para um final, professor Catai? Nosso professor, assim, super, mega, assim, atualizado, está sempre problematizando. Acho que, assim, vamos lá. Eu penso que todos os professores daqui estão tentando, eu acho que eu me coloco como tentando, eu não posso falar por eles, mas eu acho que é uma tentativa de aprendizado. Sim, constante do processo de ensino à distância. Na verdade, o processo de ensino como um todo. Mas esse processo de ensino nessa modernidade líquida, né? Onde o que você aprende hoje, amanhã já não serve mais para nada. Mas vai servir. E esse é o paradoxo que o estudante tem que aprender. E, na verdade, não é só ele, toda a sociedade. É entender que serve e não serve. É meio filosófico isso, mas é porque é assim que você tem que pensar. O estudante tem que pensar hoje. Eu aprendi aquilo, não estou servindo para nada, mas vai servir. E você não sabe. Em algum momento ele vai usar, né? Em algum momento de uma forma, ou num diálogo diferente, ou num posicionamento de pensamento, ou numa maneira de prática de alguma atividade que ele faz. E para os professores, para a gente que trabalha com conteúdo, e para vocês que estão observando e assistem os vídeos, assistem as gravações, perceber esse processo de aprendizado que o seu professor está passando. Que eu acho que isso é interessante, que é o que eu fiz quando eu era um aluno assistindo aulas presenciais lá no ensino fundamental e médio, ou no meu magistério, nas minhas licenciaturas. É observar. Então, porque você que está aí é o que vai estar aqui. E você precisa saber mexer com isso. Então, volto quando eu comecei, toda aquela digressão de que eu preciso entender quem sabe lidar com essa mídia que está aqui intermediando eu, você, nós. Porque essa é a mídia que vai ditar os modos e comportamentos do que a gente... Não é futuro, não, é do hoje. É do hoje. E eu preciso saber lidar, você precisa saber lidar em qualquer ambiente de trabalho, em qualquer lugar. Acho que é isso, né? Isso aí. Então, é isso que acho que podemos encerrar com o aprender sempre, né? Sim. E trazendo sempre também aquele conceito de que eu aprendo com o aluno me ensina. Eu acho que isso, para a Semana do Professor, é fundamental. Estarmos sempre nos renovando. É isso aí. Obrigada, professora Colette, professor Catai, professora Lourdes. E até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.